Mais uma vez, podem se assentar. Peço que você abra sua Bíblia. Nós iremos tratar de um tema que está ainda em Atos 20. E eu quero te levar em Atos 20, versículo 9. Vamos começar do 9. Amém? Vocês estão felizes mesmo, gente? Vocês estão sabendo que amanhã é feriado aqui na cidade? Sim ou não? Amanhã é feriado, mas feriado sábado ninguém, né? Tem muita lógica, né? Um feriado no sábado. Aí mais uma oportunidade que você tem de vir à casa do Senhor amanhã. Então, é feriado, não adianta dar desculpa, vou trabalhar de manhã. Vai não, é feriado. Pelo menos lá onde eu trabalho não vai abrir de manhã. Não sei se vai abrir o seu comércio, mas o meu não vai. Então, venha ao culto amanhã, irmão. Amém? Glória a Deus. Então nós iremos tratar sobre Atos 20, a partir do verso 9. Nós iremos dar uma ênfase aqui à atividade que um líder de Deus tem, a atividade que um homem que se coloca, ou uma mulher, né? Hoje em dia, mas aqui fala muito do apóstolo Paulo, da motivação do apóstolo Paulo. Vai falar sobre o que é ser esse homem de Deus, o que é ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Pode desligar o sub aí, só para não ficar dando essa zoeira. O que é ser essa pessoa cheia do Espírito Santo? Como que a gente busca isso, né? Mas eu quero começar tratando sobre essa pessoa aqui, sobre o jovem chamado Eutico. Eles falam, até eu descobri isso antes de começar a pregação, que quem dorme no culto, o pessoal chama de Eutico, viu? Porque foi o que aconteceu com esse cara. Eutico estava dormindo, né? A gente vai ver aqui no versículo 9, o discurso de Paulo se estendeu por horas, ou seja, discurso, gente, pregação. Você reclama às vezes que é 40, 50 minutos de pregação, a Bíblia vai falar de horas do apóstolo Paulo pregando. E o apóstolo Paulo estava lá pregando, e um jovem chamado Eutico, tinha que ser um jovem, né? Olha que bacana, o jovem atribulado. O jovem chamado Eutico, que estava sentado, olha onde esse cara estava sentado, no parapeito da janela, ficou sonolento, por fim dormiu no culto profundamente, e não só isso, caiu e morreu. Meu Deus! Por isso que nossa igreja tem que ser tudo no plano, né, gente? Pelo amor de Deus, já pensou? Um jovem morreu, e aí eles colocam o nome de quem dorme no culto de Eutico, no apelido. Eu espero que não tenha nenhum Eutico hoje. Se tiver, meu irmão, peço que você levante, tome uma água ali, lava seu rosto e vão para cima, viu? Não quero você dormir, não. Eu não grito, eu não falo tão forte e grito tanto igual o apóstolo Rogério, então dificilmente eu vou te acordar, mas não durma, tá bom? Não durma, porque o último cara que dormiu, que a gente leu aqui, caiu e morreu. Cuidado, irmão, cuidado. Brincadeiras à parte, é só iniciando aqui, né? E tratando sobre isso, porque esse jovem morre, mas o que acontece logo em seguida é o que chama a atenção. No versículo 10, Paulo desce, né? Inclinou-se sobre o jovem, né? E abraçou ele, e falou: não se desesperem, o rapaz está vivo. Ou seja, a Bíblia relata que ele morreu. Quem está falando isso é Lucas, que é o escritor de Atos. Então Lucas falou que aquele menino tinha morrido, mas Paulo foi lá e o Espírito Santo de Deus ressuscita aquele menino, ressuscita aquele jovem, através da vida do apóstolo Paulo, né? Então, morreu aqui, literalmente morreu, não é desmaiou, não é caiu, bateu a cabeça e ficou meio desorientado, não, morreu, porque nós estamos tendo o relato aqui com base no que um médico falou. Um médico não ia dar um atestado de óbito à toa, mesmo naquela época. Então, se é Lucas falando que morreu, ele realmente tinha morrido, mas Deus usa a vida do apóstolo Paulo para ressuscitar aquele menino e falou: o rapaz está vivo. Então todos subiram, partiram pão e comeram juntos.
E Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Olha bem, gente, que obra maravilhosa, né? O Espírito Santo ressuscita esse menino. Mas aqui agora a gente vai adentrar, porque a unção para a cura, ela faz parte do ofício de um líder. A unção para a cura, ela faz parte da vida cotidiana do crente. Então, Jesus deixou para a gente aquela palavra maravilhosa que muita gente toma posse, que é: quem crê em mim também fará o que eu faço e fará obras ainda maiores do que eu faço. E aí a gente fica naquela discussão sobre o que é maior, porque Jesus ressuscitou morto, expulsou demônio, curou leproso, fez cego enxergar, fez surdo ouvir. O que é maior? E a gente fica naquela discussão do que é maior, mas Jesus deixou essa palavra para nós, que nós também faríamos as obras que ele fizesse e faríamos ainda maiores do que ele fez, porque ele estava voltando para o Pai, mas a gente ficaria, a igreja ficaria na terra. Estamos aqui hoje. Então a unção que Deus derrama sobre sua vida é para te capacitar para fazer dons, milagres, é para te usar no nome dele para curar enfermos, para abençoar pessoas, para te dar essa unção. Deus te deu essa unção, nos deu essa unção. A uns ele usa de uma forma, mas a outros usa de outra. Mas não é esse muito bem o foco do que é ser crente. Ser crente não é somente pedir para Deus o poder. Ser crente também é entregar para Deus tudo que somos. Ser crente também é você abrir mão da sua vida, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus prazeres momentâneos para servir a Deus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele não estava só sendo usado aqui para ressuscitar um menino que foi morto, mas ele também já tinha sido usado para várias outras coisas, e principalmente quando os seus aventais e lenços passavam sobre as pessoas eram curadas, enfermos, endemoniados eram curados, e mais ainda, Paulo era usado de tal forma que ele discutia sobre a Bíblia e sobre a cultura aqui todinha do Velho Testamento, para apontar para Cristo e convencia algumas pessoas, não segundo o poder dele, mas segundo o poder do Espírito Santo, que atuava na vida de Paulo. Então, Paulo foi um homem extremamente usado por Deus, na palavra, nas curas, nas transformações. Paulo foi esse cara, e muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que o apóstolo Paulo, ele se diferenciava da gente em alguma coisa, mas ele era um ser humano como você. Paulo era um humano normal, comum, assim como eu, assim como você. Talvez a gente se identifique muito mais com Pedro, por conta que nós não somos estudiosos da Bíblia e da Torá e das Escrituras desde que somos novos. Talvez a gente se identifique com Pedro de sermos pessoas mais comuns ainda, que não somos doutores. Nós não somos doutores. Paulo já era um cara mais estudado, mas Deus usa ele exatamente naquilo que ele tinha sido preparado a vida toda dele para fazer. Então a gente se identifica com os homens de Deus dessa forma. Eles também são seres humanos, foram seres humanos, assim como você é, meu irmão. E exatamente por isso que a gente consegue entender que a relação com Jesus, a gente não pode observar somente como que essas pessoas eram usadas e pedir: Deus, me usa igual Paulo. Deus quer te usar igual Paulo? Quer. Deus quer te usar igual Pedro? Quer. Deus quer que você faça obras maiores que Jesus fez? Quer também, porque isso foi uma promessa dada para você. Mas, meu irmão, você também tem que buscar a obediência de Jesus, a obediência de Paulo e a obediência de Pedro. Muita gente quer só o bônus de seguir a Deus, quer ser reconhecido. Olha quem está lá, pode abaixar um pouquinho o som que está dando uma ressonânciazinha no salão mesmo. Muita gente quer o bônus de ser uma referência. Então qual que é o bônus de eu estar aqui em cima? O que é bom? Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, eu gosto de pregar, eu me sinto bem pregando, mas automaticamente eu estou sendo visto aqui por cerca de 20 pessoas, 30 pessoas aqui na igreja. Tem gente online me assistindo, e possivelmente se alguém for ver alguma pregação minha, ou me ver dando abertura lá na igreja, na hora de começar o culto, eu vou ser visto, as pessoas vão me ver,
Pessoas vão reconhecer quem eu sou. Então qual que é o bônus? É justamente esse reconhecimento que quem está pregando aqui atinge. Isso é normal. As pessoas olham e falam: nossa, olha, pastor Rickson, você prega bem. Pastor Rickson, você é uma bênção. E meu irmão, deixa eu te falar, isso faz bem para mim, ouvir isso de você. Se você chega para mim e fala: nossa, que palavra abençoada, eu fico feliz. E de certa forma esse é o bônus, essa é a alegria de estarmos participando de algo com o Senhor, porque a gente percebe que o nosso trabalho duro é recompensado, as pessoas estão sendo abençoadas através do que estamos fazendo. Isso é legal, meu irmão. Só que todo bônus, meu irmão, vai gerar um ônus para a sua vida. Então eu poderia estar na minha casa agora, deitado, dormindo, descansando, poderia. Amanhã, sábado, eu poderia ficar o dia todo tranquilo, ou ir para um outro lugar, fazer qualquer outra coisa para distrair minha mente, ou para fazer algum entretenimento. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas hoje eu estou aqui pregando, amanhã eu estarei aqui, domingo eu estarei aqui também. Muitas pessoas querem um reconhecimento que um homem ou uma mulher de Deus tem, mas não quer abrir mão dos seus próprios prazeres para servir a Deus. Então acaba que o bônus que você recebe por servir a Deus, ele vem naturalmente quando você se dispõe a receber o ônus que é servir a Deus, que é cansativo, meu irmão. Você tem que prestar um sacrifício de louvor a Deus, você tem que abrir mão do seu conforto, você precisa fazer isso, você tem que abrir mão das suas vontades para servir a Deus. Não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Tem como servir a Deus servindo o mundo. E não, eu só quero aparecer lá na frente e falar para as pessoas verem: nossa, olha quem está lá na igreja, Fonte de Água Viva pregando. Não existe isso. A alegria, o bônus, o reconhecimento de falar sobre Deus, ele vem acompanhado do quanto você se dobra à vontade de Deus, do quanto você obedece a Deus. E aqui a gente vê um homem que acabou de ressuscitar uma pessoa que foi morta, e logo em seguida ele vai falar: eu tenho para mim que a minha vida não vale mais nada, eu só quero acabar a minha carreira e usar toda a minha força para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para que vidas se convertam. Essa é a motivação do apóstolo Paulo. Então as pessoas: Senhor, eu quero ser usado igual o apóstolo Paulo, mas não renuncia, mas não obedece, mas tem dificuldade em perdoar. Como assim? Você quer o bônus de servir a Deus, a unção sobre sua vida, mas você não quer a renúncia? Está errado. Não existe a unção de Deus na sua vida, meu irmão, se você não buscar Ele por quem Ele é. Muitas pessoas querem somente a unção, somente o que Deus pode dar de dom para você, mas você não pode buscar só essas coisas, você tem que buscar também os pés do Senhor Jesus, a adoração a Deus, a sua vida devota e obediente a Ele. E é sobre essa reflexão que a gente vai mergulhar aqui em Atos 20, porque a gente vai perceber um homem que tinha o poder, dado pelo Espírito Santo, de ressuscitar morto. Mas, meu irmão, Jesus vai falar que vai vir muitos anticristos aí, muitos falsos cristos, que vão chegar e vão fazer um milagre ali, vai fazer uma coisa diferente aqui, colar, vai lá, faz um negócio diferente, uma manifestação sobrenatural, e vai fazer isso para enganar os crentes. Por quê? Satanás, meu irmão, também tem esse poder do sobrenatural. Então é bem provável que talvez você não conheça nenhum caso, mas existia um homem que chamava João de Deus no Brasil. Esse cara foi preso. Esse cara fazia uns milagres ali, mas ele era de Deus? Mesmo que o nome dele era João de Deus? Era de Deus? Não. Era um abusador, era um agente do diabo esse cara, e foi preso justamente. Mas olha bem, sinal, se ele não vem acompanhado de obediência e devoção a Deus, meu irmão, não tem diferença. E é por isso que o crente, ele não se diferencia pelo tanto que ele faz, mas sim por quem ele obedece, a quem ele presta culto. Lá, possivelmente, por exemplo, em um centro espírita, você vai ver espíritos baixando sobre pessoas. Mas
muitas vezes aqueles espíritos vai falar um negócio bonitinho, você vai falar, nossa, que lindo. Aí você vai falar, não, Deus está aqui, como assim? A necromância, isso não existe no cristianismo. São espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores enganam o crente, falando para o crente que só de ter sinal já é trem de Deus, e não é, meu irmão. Nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Você consegue gravar isso na sua cabeça? Nem todo recado que chega uma profetisa ou um profeta de não sei lá onde, que você não conhece a vida, chega, bota a mão na sua cabeça, te entrega um recado, nem sempre o que ele está falando vai ser algo de Deus, não, meu querido. Nem sempre. Só porque parece, não quer dizer que é, não. Porque a minha Bíblia fala que o profeta de Deus ele tem que ser um homem íntegro. A minha Bíblia fala que o profeta de Deus, que um líder de Deus, ele tem que ser um homem que renuncia, que tem frutos. Não é qualquer um. Então não tem como a pessoa te entregar um recado e virar a esquina ali e ele prostituir, ele adulterar, ele trair a esposa. Não tem lógica isso. Por isso que a unção de Deus para a vida da pessoa, ela não anda separada da devoção que essa pessoa tem que ter a Deus. Então não adianta, eu sou usado. Aí Jesus vai falar o que para esses naquele dia? Jesus, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós fizemos isso. Jesus vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Como assim, Jesus? Expulsar demônio é iniquidade? Para Jesus, sim. Porque se a unção que Deus deposita na sua vida não vier acompanhada de uma devoção e de uma humildade na presença dEle, você não está agindo em nome de Deus. Não conta só o que você faz, mas a sua motivação ao fazer o que você faz. Por que você faz o que você faz? Por que você vem na igreja? Por que você prega a palavra? Por que você ajuda algumas pessoas, ora pelas pessoas? Para quê? Qual que é o objetivo que você faz isso? Se o seu objetivo for, eu quero renunciar à minha vida, eu quero renunciar às minhas vontades, para que Deus possa agir através de mim na vida das pessoas, sua motivação está certa, meu querido, continua. Mas se a sua motivação for qualquer outra, e Deus conhece o seu coração, talvez você engane o irmão que está do seu lado, mas a Deus você não engana. Então Deus sabe o que está passando dentro do seu coração, Ele sonda o mais profundo de quem você é. E aí? Você está pronto para ser confrontado por Deus por causa das suas motivações? Muitas pessoas vêm na igreja, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, época política. Muitos políticos vêm na igreja para ganhar voto, para parecer bonzinho, e depois passar 4 anos sugando o seu dinheiro, fazendo corrupção. Mas de 4 em 4 anos ele está bonitinho dentro da igreja, vestido um terno, quietinho, tranquilo, igual nós estamos aqui de boa, e vem e fala, ora por mim, me apresenta para a igreja, eu tenho isso para fazer, não sei o que, beleza, você elege o cidadão, aí ele passa 4 anos sugando o dinheiro do Estado, fazendo falcatruas. Do que adianta a pessoa só parecer uma coisa se ela não age conforme aquilo que ela parece? Sentado aqui na igreja todo mundo é igual, como que é a sua devoção na sua casa? Sentado aqui na igreja você é igual a quem está do seu lado, igual a todo mundo. A única diferença é que eu estou em pé, mas nós todos somos iguais aqui, estamos prestando um culto a Deus, aprendendo da palavra. Mas e quando a gente sai lá fora, quem a gente é? Será que nós estamos dispostos a fazer exatamente o que Paulo fez aqui nesse capítulo que nós iremos finalizar? Paulo foi usado, Paulo ressuscita aquele homem, ressuscita Eutico. E aí a Bíblia começa a relatar, então a gente vai passar aqui pelo caminho que Paulo passou, né? Vamos ver o relato histórico e vamos ver as palavras de Paulo no final. Versículo 13: Paulo foi por terra de Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte passamos em frente à ilha de Quios, e no outro dia atravessamos para a ilha de Samos, e um dia depois chegamos a Mileto.
Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente: prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E eu estava ouvindo um álbum esses dias. O nome do álbum é Amado Timóteo. Inclusive, quando a gente finalizar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos para 1º e 2º Timóteo, fazer o estudo de 1º e 2º Timóteo, tá bom? E esse álbum é um álbum cristão, de um artista, de um cantor cristão chamado Marco Teles. Eu acho que você deveria ouvir esse álbum pelo menos uma vez na sua vida. Ele tem cerca de 35 minutos e é uma mistura de canção e poesia e pregação. Então ele mistura os três ali. E em certo momento ele está narrando ali ele está narrando, no álbum o livro de 2 Timóteo, a epístola de 2 Timóteo, a carta no caso. E em certo momento ele questiona quem está ouvindo algo, de tipo assim: é esse evangelho mesmo que você quer? Porque talvez eles tenham mentido para você, falando que ia ser só coisa boa, só felicidade, só alegrias. Mas a pintura que Paulo começa a desenhar, tanto em 2 Timóteo como aqui também em Atos 20, não é de um evangelho de facilidades. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui que, no versículo 23, que ele não sabia o que esperava ele em Jerusalém, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, que é o quê? Prisão e sofrimento. Ou seja, ali Paulo estava sofrendo, e não é um sofrimento que você passa porque você ficou triste, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque você perdeu dinheiro, ou porque você tomou um prejuízo, ou porque alguém falou mal de você pelas costas, ou porque alguém te traiu, ou porque alguém fez alguma coisa com você. Não é esse tipo de sofrimento. É o sofrimento da prisão injusta, da injustiça contra a vida de Paulo. É o sofrimento de ser perseguido, de ser açoitado, de ser cuspido, de ser apedrejado, de experiências de quase morte, de espancamento de quase morte. Era desse sofrimento que Paulo estava falando. Hoje não passamos por isso, não passamos. Foi necessário lá atrás, hoje não é tão necessário mais, e a gente não passa por isso. Mas o versículo 24, ele retrata um pouco mais da carreira cristã para o crente. O versículo 24 vai falar: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, essa é a pergunta que eu estendo para vocês: é esse evangelho que você quer? É exatamente esse? Um evangelho que vai misturar aqui boas novas com sofrimento, que vai misturar boas notícias com prisão, que vai misturar aqui nesse mesmo versículo algo que aparentemente é bom, mas para quem está fazendo geralmente não é. Então, se a gente fosse julgar, a gente falaria assim: Paulo está fazendo algo bom, o que ele tinha que receber? Algo bom, não é? Não é essa a ordem natural das coisas? A gente planta o que a gente colhe. Paulo estava fazendo algo ruim aqui? Pregando a palavra? Pregar a palavra é ruim? Não? Então fica a pergunta para você: por que Paulo estava colhendo sofrimento?
Não precisa responder, pode levar para casa, dorme nessa pergunta. Se Paulo estava plantando coisa boa, por que ele colheu sofrimento? Se Paulo estava fazendo algo que aos olhos de Deus é bom, por que Deus permitiu que ele sofresse? Essa pergunta, meu irmão, é para você dormir, para você ficar até o final do ano pensando nela, tentando achar o significado para essa pergunta. Porque a gente precisa olhar com outros olhos para isso aqui. Por que Paulo sofreu? E não só isso. Paulo sofreu, mas ele em momento algum resmunga do seu sofrimento. Pelo contrário, ele vai falar o quê? Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi dada. Esse homem abriu mão de tudo. Tudo aqui, meu irmão, é tudo. Abriu mão dos seus prazeres, abriu mão dos seus títulos, abriu mão das projeções que ele tinha para a carreira dele no meio judaico. Ele abriu mão de tudo para obedecer e dar testemunho ao Senhor. E aí a pessoa pode pensar, então eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que abrir mão da minha família, eu tenho que abrir mão do meu trabalho, Vamos lendo, vamos seguindo aqui, para você ter uma ideia do que Paulo está falando. Olha bem, 25, agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem-se de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que Ele separou para si. E aí vem o versículo 33. Meu irmão, esse versículo 33 é difícil. É difícil de você ler ele, comparar com o que você vê na internet hoje e ficar do mesmo jeito. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar: jamais cobicei prata, ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Paulo deixou de trabalhar? Deixou? Quem veio do trabalho direto para cá? Levanta a mão, assim, ó. Eu. Nós somos como Paulo, irmão. Você está doido? Uai, Paulo está trabalhando e pregando a nós aqui? Que bênção! Isso é para quebrar e falar assim, tá, se a sua desculpa é o trabalho, o apóstolo Paulo trabalhava. Se a sua desculpa é que você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para vir na igreja, você não tem tempo para ler a palavra, o apóstolo Paulo vira para você e fala: eu não só fiz isso, como eu ensinei, como eu pastoreei, como eu fiz todas essas coisas e trabalhei. Qual que é a desculpa nossa agora, diante dessa verdade? Qual que é a nossa desculpa para ser obediente a Deus? Qual que é a nossa desculpa para se aproximar de Deus? Qual que é a nossa desculpa para renunciar para Deus tudo que somos e tudo que temos? O apóstolo Paulo, para se manter, olha bem, gente, isso é para quebrar os pastores do Pix. Você conhece os pastores do Pix? Conhece? O pastor que fala assim: manda um Pix que eu vou orar por sua vida. Quem já viu isso na internet? Levanta a mão, por favor, só para eu saber se nós estamos falando da mesma língua. Quem já viu pode levantar a mão bem alta. Eu quero interação. Sim. Os outros que não viram, vocês não estão perdendo nada, mas que fique a informação para vocês, se um dia vocês verem. Manda um Pix que eu vou orar por sua vida e Deus vai fazer isso. Irmão, não manda, tá? Aqui na igreja a gente faz isso de graça, tá bom? É só você vir pedir oração para o seu pastor vai te atender, tá bom? Tem 3 pastores e um apóstolo aqui na igreja. Pode pedir para qualquer um deles. Vai ser uma honra fazer isso de graça. Gente, eu não imagino como que essa galera, esses pastores do Pix, como que eles absorvem isso aqui que Paulo está falando. Não sei, eu não estou falando de gente que recebe presente.
que a igreja pega e dá um presente para a pessoa, mas o líder que intencionalmente faz uma lavagem cerebral na cabeça dos seus membros para dar presente para eles, ele vai ser réu do juízo do inferno. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque a Bíblia está mostrando que o apóstolo Paulo jamais cobiçou ouro, jamais cobiçou prata, jamais quis roupa de ninguém. O apóstolo Paulo não queria essas coisas, ele queria renunciar para anunciar o evangelho. Como que vocês que fazem isso leem isso aqui? E não adianta falar que é sobre honra, é sobre uma coisa, não, é sobre dinheiro. Esse pessoal só quer dinheiro, porque poderia fazer de graça, não faz, porque quer dinheiro, são financistas. Alguém aqui já te pediu dinheiro aqui na igreja para fazer alguma coisa? Alguém aqui fica te implorando, por favor, dê o seu dízimo? Alguém fica falando isso aqui com você? Alguém chega para você aqui nesse altar para pregar e fala, vocês têm que me abençoar, cada um me dá um relógio? Tem isso aqui? Eu acho que não. Eu estou todos os cultos aqui, eu acho que não tem. Estou felizinho com o meu relógio de 200, 300 reais, nem sei quanto que é esse relógio. Estou felizinho, meu irmão, não precisa não. No meu aniversário, se você quiser me presentear, eu vou receber, viu? Mas que você use o seu dinheiro para cuidar da sua família, abençoar a vida de quem realmente precisa. Se for para a pessoa chegar e me dar um negócio caro, eu falo, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos vender isso aqui e doar para alguém. Por quê? Tem gente precisando. E não adianta eu chegar a pessoas, às vezes esses pastores que estão cheios de dinheiro aí fora, não, a igreja pegou e deu uma Lamborghini para o pastor. Meu irmão, se eu fosse esse pastor, eu vendia essa Lamborghini e dava esse dinheiro para os outros. Deus, por favor, me ajuda a honrar o que eu estou falando aqui, porque é um sonho, né, gente? Já pensou uma Lamborghini? Aí chega o pastor aqui, você está doido? Chegou o pastor do Lamborghini. Deus, me dê força para honrar. Meu irmão, se um dia todo mundo se juntar para comprar uma Lamborghini para algum pastor nessa casa, eu tenho certeza que o pastor vai vender a Lamborghini e dar o dinheiro para quem precisa. Vai vender a Lamborghini e construir outra igreja dessa, porque esse é o sentido da coisa. Então os pastores que estão cheios de dinheiro, por que não pegou o dinheiro e ajudou quem precisa e fez uma doação? Por quê? Porque quer o dinheiro, porque precisa do dinheiro. Essa ideia que eu estou falando aqui, da honra, essa ideia do receber, do dar ao pastor alguma coisa, isso está ligado porque quem está aqui em cima recebe o bônus. Isso seria um bônus. Já pensou, o pastor recebe presente, isso é um bônus. Mas se o coração do líder que recebe não seja voltado para o que ele recebe, mas sim voltado para a caridade, para ajudar o próximo e para a edificação da igreja, porque esse é o objetivo da igreja, não é enricar pastor. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha fonte de renda, graças a Deus, e eu não preciso onerar vocês e a igreja em nada, porque eu tenho a minha fonte de renda, e a minha fonte de renda é lícita, e por ser lícita, eu uso ela para glorificar a Deus, e glorificar a Deus estando aqui também, assim como o apóstolo Paulo. Paulo não tinha interesse em ouro, em prata, que era muito comum na época, em roupa de alguém, não. O interesse dele era o quê? Era edificar a igreja, ser testemunha de Jesus, pregar as boas novas. Esse era o interesse dele, tranquilo. Vocês sabem, e Paulo vai falar, versículo 34, né, que ele trabalhou não só para prover para ele, né, mas as mãos de Paulo trabalharam para prover também sobre aqueles que estavam com ele caminhando. Então o trabalho de Paulo financiou o seu sustento e o sustento daqueles que pregavam a palavra junto com ele. Esse é o exemplo que um dos maiores nomes da igreja antiga tem para deixar para nós. É uma vida de renúncia, uma vida que não busca os seus próprios prazeres, e não só isso,
uma vida que não busca as riquezas dessa terra. Porque Paulo tinha muita certeza aqui, meu irmão, muito pelo tempo que ele vivia, ele tinha muita certeza de que tudo aqui vai passar, que quem acumula tesouros na terra, tem a diferença, né? Não acumulai tesouros na terra, o ensino de Jesus, Mateus 5, Mateus 6 ou 7. Não acumulai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Acumulai tesouros no céu, que lá não se perde. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo estava aqui acumulando tesouro no céu, que ainda que ele trabalhasse, ele usava do trabalho dele para financiar a obra missionária, para financiar a sua pregação, e é por isso que ele está falando, não, o meu trabalho é para que eu pregue, o meu trabalho é para me ajudar a ser um missionário do Senhor, o meu trabalho é para que eu auxilie quem precisa, não é para eu acumular riqueza para mim, porque esse não é meu interesse. Você quer ser usado como Paulo? Mas você está pronto para buscar o reino de Deus como Paulo buscava? Muitos estão prontos para ser usados como Jesus, irmão, mas poucos estão prontos para pegar a cruz e seguir Ele. Tem muita gente pronta para pegar suas roupas e curar enfermos, mas tem pouca gente pronta para fazer isso e também renunciar, assim como Paulo renunciou. E de novo, né, eu pergunto para você, você quer esse evangelho? Você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Quando eu fiz a pergunta a vocês, por que Paulo fazendo algo bom foi prejudicado? Eu fiz essa pergunta porque nem sempre, meu irmão, nem sempre o que você planta aqui na terra, você vai colher na terra. Nem sempre. Não estou falando que nunca. Nem sempre. Você pode colher amor e perdão na vida de alguém e receber ódio. Você pode plantar ali alegria e graça e abençoar a vida de alguém, e esse alguém te trair, e essa pessoa falar mal de você, e essa pessoa fingir que não te conhece, e essa pessoa te difamar para os outros. Isso pode acontecer? Pode. Mas Jesus, Ele não deixa que a gente fique perdido, porque tudo que plantarmos, todo tesouro que acumularmos no céu, ele não vai se perder. Então, ainda que você não colha agora o bem que você está plantando, eu tenho certeza que em algum dia no futuro você vai colher, se não for nessa vida, na vida que está por vir, na vida eterna com Jesus. Então, eu acredito que, mediante o que nós estamos falando aqui, não tem espaço mais na sua vida para você ficar queixando a Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Aí vai aquela palavra: acaso pode o barro questionar ao oleiro, por que fizeste-me assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer, para quebrar, para fazer do jeito que ele quiser? Diante, meu irmão, das injustiças do mundo, glorifique a Deus. Não seja besta. Não estou falando para você ser besta. Estou falando para você glorificar a Deus. Porque um dia, quem fez injustiça vai continuar fazendo injustiça, não vai ser só com você. Mas se um dia você praticou a justiça, em algum ponto no futuro, lá na glória vindoura, a sua coroa está reservada com o Senhor Jesus, porque você plantou a justiça aqui. Já tem a resposta? Já tem a resposta da pergunta que eu fiz para você? Então não tem espaço mais na sua vida para você ficar questionando a Deus, queixando a Deus. Talvez, se você fizer isso sem resmungar, seja lícito. Deus vai te ouvir e o Espírito Santo vai te acalmar. Mas se você se queixa, se frustra com Deus e fala: Deus, eu não quero saber mais de igreja não, porque o irmão olhou torto para mim, o irmão falou mal de mim, o irmão fez isso comigo. Não tem espaço para isso mais. Não tem espaço mais para a gente ficar falando aqui repetidamente, que você não tem que ligar se o irmão olhou para você ou não. Não tem mais tempo para isso. Nós não temos tempo. Está na hora da gente ser mais maduro na fé.
Está na hora da gente encarar a nossa fé com olhos diferentes. Está na hora da gente não se colocar como um pobre coitado, injustiçado. Não está na hora disso mais. Acabou, já passou. Na sua vida passou, meu irmão. Você não é um pobre coitado, você é um filho amado de Deus, foi perdoado. A pessoa gosta de voltar ao coitadismo, meu irmão, foge dessas coisas. Se volta para a palavra, se volta para a renúncia, se preocupa com outra coisa. Quem está muito preocupado com o próprio umbigo, se está sendo injustiçado ou não, é porque está com pouco olhar na palavra. Nosso olhar tem que estar na palavra. Você vê Paulo resmungando aqui, mas eles falaram mal de mim, os judeus. Não, Paulo fala assim, não liguei não o que eles fizeram, sofri toda a repreensão, mas sei que o que me espera é prisão e sofrimento, mas minha vida não vale mais nada. Eu quero ser testemunha de Jesus até o fim da minha carreira, até o fim da minha história. Eu quero ser uma testemunha de Cristo, é para isso que eu vivo, é para isso que eu me movo. Ainda que eu tenha que morrer para os meus planos, para os meus sonhos, eu quero ser testemunha de Cristo. Paulo não tinha espaço na vida de Paulo para o coitadismo. Ele sim podia sim se colocar como um pobre coitado, cresceu no meio dos judeus lá, o pessoal conhecia quem ele era, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele é rejeitado, ele é espancado quase até a morte, ele é arrastado para fora da cidade praticamente morto, tanto que esse homem apanhou, gente, vocês não têm lógica não, não tem noção do tanto que esse cara apanhou. Mas o sofrimento de Paulo estava diretamente ligado com a devoção dele, ele sofria porque ele era devoto. Aí tem a primeira dificuldade que muitos crentes têm dentro da igreja, eles se afastam, eles não querem mais saber da palavra. Como assim? Você quer que eu ore para Deus, dar para você a mesma experiência que ele deu para Paulo? Meu irmão, eu tenho medo de orar por isso, porque o que Paulo passou não foi trem de gente, não. Foi não. Foi nada fácil. A vida de Paulo foi um sofrimento constante, depois que ele se dobrou para Jesus. É aquele negócio, você estava vivendo sua vida de boa, aí você se converteu, aí o trem começou a dar tudo errado. Oh meu Deus, tudo começou a dar errado. Aí você chega a se questionar, no auge da sua carnalidade, você se questiona, será que eu estou fazendo certo, indo para a igreja? Será que eu não tenho que fazer outra coisa na minha vida não? Porque só foi eu começar a ir para a igreja, tudo começou a dar errado. É assim, gente, é assim mesmo. Quando a pessoa batiza, então, meu Deus, aí que o trem fica ruim mesmo. Você, meu Deus, o que eu fui arrumar da minha vida em batizar e ser crente? Para que eu fui fazer isso? Muita gente questiona. Tá certo, é um crente imaturo, ele vai aprender. Se você está fazendo isso na sua vida, você vai aprender. Rico, já tem 10 anos que eu sou crente, você vai aprender um dia. Não se queixe contra Deus, meu irmão. Entenda que os caminhos dele são mais altos que os seus, você não sabe nada do que ele está pensando. Muitas coisas você vai fazer sem saber, mas você vai fazer porque está na Bíblia e você tem que fazer. Por que eu tenho que deixar de fazer isso? Porque está lá e acabou. Acabou. Então Paulo está falando, jamais cobicei prata, ouro, roupa de alguém. Você sabe que minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades de alimento, de lugar para dormir, e também a necessidade das pessoas que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, olha bem, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que receber. Isso aqui é um tapa de luva. Aí as pessoas podem chegar e falar assim, Rico, você está igual Judas, a mulher quebrou o perfume caro aos pés de Jesus, e aí eles falaram assim, tinha que ter vendido esse perfume e dado para os outros. Não, meu irmão, eu não estou falando de adoração, eu não estou falando desse caso, esse caso é diferente. Aqui foi a adoração que foi derramada aos pés de Jesus, não é sobre dinheiro, é sobre princípio. A mulher, o que ela tinha de mais caro, ela quebra aos pés de Jesus. Ela sim poderia vender aquele perfume caro e fazer alguma coisa para ela, mas ela escolhe derramar o que ela tinha de melhor aos pés de Jesus. Isso é uma coisa, o que eu estou dizendo é outra coisa. Estou pegando o exemplo do apóstolo Paulo, que era um homem, que era um missionário, que era um apóstolo, que era um pregador do evangelho, alguém que anunciava as boas novas.
E esse rapaz, ele está falando: eu não cobiço ouro, eu não cobiço prata, eu não cobiço roupa de ninguém. O meu trabalho foi para me sustentar e sustentar quem estava comigo, e fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras de quem? De Jesus. A maior benefício, a bênção maior é em dar do que receber. Então, meu irmão, se um dia vocês me derem uma Lamborghini, eu vou dar ela de volta para vocês, tá? Beleza? Oh Deus, me ajuda a essa palavra, por favor. Se um dia vocês me derem, não quero dar Lamborghini não, vou dar uma Ferrari para o pastor. O pastor vai dar de volta a Ferrari para vocês. Muito obrigado. Vamos fazer outra coisa com esse dinheiro. Amém? Porque nós temos que dar o dinheiro para alguém que precisa seguir esse exemplo aqui. Nós não somos comunistas ou socialistas, irmãos, não. Mas o capitalismo é no meu trabalho, na igreja não. Amém? Vocês têm aí um troço desse aí, que custou 12 mil reais, mas é para a igreja. É para essa bateria aqui não fazer barulho na sua cabeça. Viu? Estava fazendo, nós botamos para não fazer mais. E botou do outro lado também. Não é para enriquecer não, é bonito, é lindo, mas é bonito mesmo, hein? Tem que ser bonito. Você quer que eu bote um trem feio aqui? Quer que eu bote um trem caindo aos pedaços aqui? Nunca. Essas luzes ali, meu irmão, comprei uma luz ali, rapaz, a luz é mais clara do que tudo. Eu acho que ela é mais forte que aquela, porque ela tá, quando nós botamos aqui, até para olhar está difícil. Mas nós compramos uma luz cara, é caro, isso aqui é caro. Essa luzinha aqui, ó, é uma luz halógena de, eu acho que 100 ou 120 watts. Mas comprou a luz, as luzinhas, é caro? É. O frete era mais caro que a lâmpada, aí nós tivemos que comprar 6. Deu 400 conto, 100 e tanto foi frete. Mas comprou por quê? Para ficar bom. Mas é para pastor Rickson? Não, é para o seu conforto. É para edificação da igreja. Aquele negócio ali, para que é aquilo? É para pastor Rickson? Não, meu irmão. É para você não perder sua atenção olhando para o lado lá e vendo um corredor lá no fundo. Então, o dinheiro que a igreja tem é para o pastor? Não. É para fazer o de melhor para a igreja. Na igreja não tem o capitalismo. A igreja é uma comunidade de fé. Nós não estamos visando lucro. Não estamos. A igreja não é um projeto de poder. A igreja não é um projeto político. A igreja não é uma instituição para adquirir emendas, para levantar dinheiro. Não. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser bem cuidado. Então, é isso que eu vou fazer se vocês me derem uma Ferrari. Tá bom? Se for um negócio mais barato, eu vou dar um tênis, pastor Rickson. Eu recebo, irmão, amém. Porque não tem como eu devolver um tênis para 200 pessoas usar. Não tem jeito, né? Mas me dê no meu aniversário, tá bom? Se for, me dá no aniversário. Já foi aniversário, pastor Rickson, vou dar um presente para pastor Rickson. Tá bom, toma um tênis aí, pastor. Obrigado. Vou te agradecer muito, ficar muito feliz por completar minha coleção de tênis. Viu? Mas o objetivo do apóstolo Paulo é servir os necessitados, servir quem está com ele, comer, fazer aquilo que é para a sua sobrevivência e anunciar o evangelho. Mas o princípio não é isso, não é que todo mundo tem que fazer isso. Mas o princípio que o apóstolo Paulo está passando é: nós não temos o nosso olhar na matéria, no dinheiro, nas coisas, ou no que Deus me usa. Se eu estou pregando para vocês aqui, meu ofício pastoral para poder pregar não é um ídolo no meu coração. Por quê? E se um dia eu não pregar mais? Vai acabar o Rickson crente? E se um dia eu não estiver por aqui mais? E se um dia eu mudar de cidade e não tiver uma fonte de água viva lá, uma igreja que todo mundo me conhece desde que eu nasci, e eu não tiver a oportunidade de pregar, e aí? Quem vai ser o Rickson lá na outra cidade? Ele vai ser o cara que só tinha a idolatria no título? Ou ele vai continuar sendo um crente fiel, temente a Deus,
E a pergunta não vai para o Rickson só, não, vai para você, meu irmão. Quem é você quando você não está no seu ambiente? Quem é você quando você não está na igreja? Quem é você quando você não está na cidade? Quem é você quando você está junto com sua família, dos seus amigos? Você está falando palavrão lá ou você está junto, igual você está aqui na igreja, caladinho, quietinho, devoto, tranquilo, humilde? Quem é você? Quem te define, meu irmão, o que te define é o que você faz no dia a dia, não é só vir na igreja. Senão era fácil demais, né? Vou esperar Jesus voltar. Quando Jesus estiver voltando, eu fundo para dentro da igreja igual a Arca de Noé. Fico lá, de boa. Não vou afogar, não vou morrer. Eu vou subir junto. Só entrar na arca e vou junto. Não. Não é assim que funciona. Beleza? Seja crente todo dia, meu irmão. Trabalhe. Trabalhe. Não deixe de trabalhar. Vai trabalhar. Nós temos que trabalhar. Cubra o seu sustento. Faça o que você quer. Mas nunca abra mão do princípio do reino de Deus, que não é acumular, só ir acumulando riqueza, acumulando riqueza, acumulando riqueza, não, é servir aos necessitados, servir a igreja, proclamar a palavra. Esse é o desafio do crente. Amém? Você está feliz? Tá? Só uns 3 responderam. Vocês estão felizes? Então eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar.